Olá, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo ao LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História. E estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso módulo de História de Mato Grosso. Na aula anterior nós falamos sobre o período colonial. Nós abordamos a chegada dos bandeirantes ao território que hoje nós chamamos de Mato Grosso, a descoberta de ouro, a fundação de Cuiabá, a expansão da marcha dos bandeirantes pelo território mato-grossense, encontrando ouro no Vale do Guaporé. Depois nós tivemos o desmembramento desse território, surgindo daí a capitania de Mato Grosso e a construção de sua primeira sede administrativa, Vila Bela da Santíssima Trindade. Abordamos também os principais aspectos relacionados à conquista, à expansão dessa fronteira oeste da América Portuguesa e as principais realizações dos governadores gerais, os governadores, dos capitães generais de Mato Grosso, ao longo de todo o período colonial mato-grossense. Falamos ainda sobre algumas das atividades econômicas importantes daquele período, sobretudo a mineração e também a agricultura de subsistência, além da pecuária. Hoje nós vamos continuar o nosso tema abordando um outro aspecto, um outro período também extremamente significativo dentro da história de Mato Grosso. Hoje nós trataremos do período imperial. Iremos abordar o contexto histórico compreendido entre 1822, que é a data de nossa independência, e 1889, quando aconteceu a proclamação da República. Este período, de pouco mais de 60 anos, é chamado de período imperial. Durante essa fase nós temos uma superação daquele atraso, daquele isolamento econômico vivenciado pela então província de Mato Grosso, principalmente com a navegação através do rio Paraguai, fator este que proporcionou um maior intercâmbio entre a isolada província de Mato Grosso e as demais províncias brasileiras, sobretudo a capital do império, o Rio de Janeiro. Iremos falar então sobre vários temas extremamente recorrentes em concursos públicos. Iremos abordar, por exemplo, a rusga, esse importante movimento ocorrido no contexto do período regencial brasileiro, e também falaremos sobre o principal conflito armado da história da América do Sul. É a Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra contra o Paraguai. Portanto, nessa aula de hoje, iremos tratar do período imperial brasileiro e suas repercussões aqui na história de Mato Grosso. Portanto, meus amigos, vamos então abordar o chamado período imperial. Como eu falei para os senhores, o período imperial está compreendido entre 1822 e 1889. Essas são as duas balizas que vão estabelecer a cronologia do chamado período imperial brasileiro. Esse importante período histórico que traz grandes repercussões para a história de Mato Grosso. Afinal de contas, é durante o período imperial que nós temos um lento processo de superação do isolamento econômico mato-grossense. Os senhores sabem muito bem que após a segunda metade do século XVIII, quando nós temos um processo de declínio da produção aurífera, da extração de ouro em terras mato-grossenses, acontece um gradativo processo de isolamento econômico e político do território mato-grossense. Ao longo do século XIX, gradativamente, esse isolamento começa a ser superado. E um dos fatores que vão contribuir de maneira efetiva para a superação de tal isolamento é, sem dúvida, a navegação fluvial, através do franqueamento da navegação pelo rio Paraguai, conseguido através da ação da diplomacia do Império Brasileiro, junto ao governo da República do Paraguai.
Além disso, durante o período regencial, aliás, durante o período imperial brasileiro, nós temos grandes eventos, eventos significativos, eventos muito importantes na história de Mato Grosso. Eventos esses que são extremamente recorrentes nos concursos públicos e que você precisa ficar atento. Tais como a transferência da capital para Cuiabá. Na aula anterior, nós comentamos sobre esse processo que estabeleceu a capital de Mato Grosso em Cuiabá. Você sabe muito bem, aprendeu na nossa aula inaugural, que a primeira capital de Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas que esta capital, a sede administrativa de Mato Grosso, foi transferida para Cuiabá. E a maneira pela qual ocorreu essa transferência foi através de um golpe impetrado pela elite cuiabana, que vai alegar o fato da insalubridade da região do Guaporé, onde está localizada a Vila Bela, para trazer a capital para Cuiabá. Além disso, ocorre durante o período imperial também a famosa rusga, um movimento de caráter político e também social, ocorrido no contexto do período regencial, a época das regências, a época em que o Brasil não tinha um imperador no trono. É o período da menoridade do imperador Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II. Ocorre em Cuiabá a rusga, um movimento, uma revolta regencial que conta com a participação das elites cuiabanas. E o principal aspecto, quando se fala em período imperial, e se estuda a chamada historiografia mato-grossense, devemos analisar com todo critério, com muita acuidade, a chamada Guerra do Paraguai, ou Guerra contra o Paraguai, ou ainda Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1864 e 1870, envolvendo os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República do Paraguai. Essa guerra tem repercussões muito importantes para Mato Grosso, tanto no contexto da realização desse conflito, quanto posteriormente, uma vez que esse conflito transformou a economia e também a sociedade mato-grossense do pós-guerra. Portanto, meus amigos, é de importância fundamental estudar criteriosamente a chamada Guerra do Paraguai. Pois bem, vamos então dar início ao nosso estudo abordando as principais características da província de Mato Grosso e suas relações com o Império Brasileiro. Ao longo desse período, século XIX, quando se tinha uma nova dinâmica econômica. Essa nova dinâmica econômica é resultado direto do processo de estagnação da mineração. O declínio da extração de ouro faz com que seja importante uma reorganização econômica da então província de Mato Grosso. No contexto da independência do Brasil, contexto que antecede a independência do Brasil, 1821, mais especificamente, ocorreu a transferência da capital de Mato Grosso, de Vila Bela para Cuiabá. Ainda no período imperial, ocorre a rusga, no ano de 1834, em Cuiabá e também nas localidades limítrofes à capital mato-grossense. Gradativamente, ao longo da segunda metade do século XIX, temos um processo de lenta superação do isolamento econômico mato-grossense, mediante a abertura da navegação através do Rio Paraguai. Abertura esta que foi conseguida através de acordo diplomático assinado em 1856 entre o Império Brasileiro e a República
do Paraguai. Por falar em Paraguai, tem um envolvimento direto entre o Paraguai e o Império Brasileiro, que vai desembocar na mais importante guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Guerra esta que teve Mato Grosso como um dos principais palcos de batalhas. O território mato-grossense foi invadido pelo exército paraguaio durante o contexto da referida guerra. Guerra esta que trouxe uma série de desdobramentos importantes, significativos, que vão alterar o contexto econômico e social da então província de Mato Grosso. Esses são os temas importantes que nós iremos abordar a partir de agora. Todas as condições econômicas, políticas e sociais da província de Mato Grosso e sua relação com o Império Brasileiro. Bom, vamos então retornar um pouquinho, fazer uma pequena abertura temporal e verificar quais eram as características econômicas da província de Mato Grosso no contexto de transição do século XVIII para o século XIX. Nós temos este contexto histórico, meus amigos, a crise da mineração e o surgimento de alternativas econômicas para o território mato-grossense. Essa crise mineradora, ela ocorre durante a segunda metade do século XVIII. Você sabe muito bem quais eram as características da mineração no território mato-grossense durante o século XVIII. O ouro foi descoberto pelos bandeirantes no início do século XVIII. Os bandeirantes como Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, os irmãos Pais de Barros, encontraram jazidas auríferas neste território que hoje nós chamamos de Mato Grosso. Entretanto, essa exploração aurífera se deu mediante a utilização de métodos e técnicas bastante rudimentares, técnicas deveras primitivas. O ouro de aluvião, aquele ouro de superfície, que é mais fácil de ser encontrado, geralmente junto ao leito de córregos e rios, mas que é de rápido esgotamento. Além disso, um outro fato que também contribuiu de forma significativa para a crise da mineração foi a exorbitante carga tributária implantada pela coroa portuguesa neste território. O governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, veio residir pessoalmente em Cuiabá durante um período de cerca de 18 meses e implantou todo o aparato fiscal, todo o aparato administrativo e fiscalizador da coroa portuguesa. Isso acabou por contribuir para um esvaziamento populacional. Mediante essa opressiva carga tributária, muitos colonos, muitos garimpeiros, muitos sertanistas acabaram se deslocando para outras regiões, vindo a descobrir ouro, por exemplo, no Vale do Guaporé. Entretanto, essa atividade econômica foi efêmera. Já na segunda metade do século XVIII, entrava em franca decadência. E diante desta decadência, meus amigos, precisava-se necessariamente surgirem atividades complementares, atividades que viessem a substituir a mineração que estava em franca decadência. Essas atividades complementares, atividades paralelas, são a agricultura de subsistência realizada em duas localidades próximas a Cuiabá. Serra Acima, atual município de Chapada dos Guimarães, e Rio Abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Além disso, nós temos uma produção açucareira, o estabelecimento de engenhos de cana-de-açúcar nas regiões próximas a Cuiabá, como, por exemplo, o engenho da região de Serra Acima, engenho este que pertencia a Antônio de Almeida Lara, na região de Chapada dos Guimarães. E outra atividade que também funcionava como uma válvula de escape para a superação desse processo de
decadência econômica foi a pecuária. Com o estabelecimento da chamada Estrada de Goiás, inaugurada na década de 1730, nós tivemos a chegada das primeiras cabeças de gado ao território mato-grossense. Com isso, tivemos o desenvolvimento da pecuária extensiva, aproveitando-se da abundância de campos nativos existentes na região. Então, perceba, diante do contexto da decadência da atividade mineradora, surgiram atividades complementares, atividades paralelas, agricultura de subsistência, pecuária extensiva, produção de cana-de-açúcar através dos engenhos estabelecidos em regiões, em áreas próximas a Cuiabá. Pois bem, agora vamos ver um outro tópico importante desta aula, que é o processo de transferência da capital para Cuiabá. A capitania de Mato Grosso foi criada através da Carta Régia do rei de Portugal, Dom João V, datada de 9 de maio de 1748. Pois bem, naquela data ficou estabelecido que a capital deveria ser erigida junto à fronteira com o então domínio espanhol. No Vale do Guaporé deveria ser construída a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. E ela permaneceu como capital de Mato Grosso durante praticamente todo o período colonial brasileiro, vindo a perder o status de capital só no finalzinho desse contexto. Havia uma histórica rivalidade entre essas que eram as duas principais vilas mato-grossenses. A Vila do Senhor do Bom Jesus de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade, na região do Guaporé. Os últimos governadores, os últimos capitães generais da capitania de Mato Grosso permaneciam mais tempo residindo em Cuiabá do que propriamente na capital, que era Vila Bela. Uma das razões para que os últimos governantes da capitania de Mato Grosso permanecessem mais tempo em Cuiabá do que em Vila Bela era o fato da insalubridade da região guaporeana, as constantes cheias do rio Guaporé, que promoviam o aumento da incidência da malária na região. Essa doença afligiu sobremaneira a população de Vila Bela, inclusive vitimando 2 governadores de Mato Grosso, João de Albuquerque e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Então, diante dessa situação, como diria o velho ditado, não é mesmo? Cão mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, diante desse contexto, 2 governadores morreram. É claro que os últimos governadores do período colonial, temendo também serem acometidos pela malária, permaneciam mais tempo em Cuiabá, sobretudo na época das cheias do rio Guaporé, eles se transferiam aqui para Cuiabá. Por exemplo, João Carlos Augusto Gravenberg e Francisco Magés passavam muito mais tempo em Cuiabá do que na capital propriamente dita. As razões alegadas para isso são distância dos grandes centros, a dificuldade de comunicação, a insalubridade da região guaporeana com a incidência de malária, além do interesse da elite cuiabana de ficar mais próxima das decisões políticas. Então, esses são os reais motivos que fazem com que a elite cuiabana deseje que os capitães generais, os capitães da província, aliás, da capitania de Mato Grosso, permaneçam mais tempo em Cuiabá do que em Vila Bela. Era uma forma de estar mais próxima, de ter um certo controle sobre as decisões políticas concernentes à região de Mato Grosso. A situação política era a seguinte: nós tínhamos Vila Bela da Santíssima Trindade como a residência oficial dos governadores, ou seja, lá existia o Palácio dos Governadores, Palácio dos Capitães Generais, construído por
Dom Antônio Rolim de Moura, o primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso. Portanto, Vila Bela era a capital de fato. Entretanto, Cuiabá passou a ser a sede dos governadores e ganha um certo status de capital de fato. Então nós temos essa situação, Vila Bela como capital de direito e Cuiabá como capital de fato. Em 1812, João Carlos Augusto Doenhausen Gravenberg muda-se para Cuiabá e este governador promove uma série de festividades nesta região, nesta cidade, com o objetivo de agradar a elite local e agradar a população como um todo, na medida em que essas festas eram realizadas justamente com o objetivo de esconder, de mascarar a situação de penúria vivida pela capitania de Mato Grosso à época. 1819, Francisco de Paula Magesse de Carvalho, outro governador, transfere grande parte do aparato administrativo e fiscal para Cuiabá, alegando problemas de ordem econômica. Vão acontecer problemas de ordem econômica, que são os atrasos salariais do funcionalismo público. Além disso, isso faz com que ele volte para Vila Bela da Santíssima Trindade. Magesse, que foi o último governador do período colonial em Mato Grosso, ele residiu boa parte de seu mandato em Cuiabá. Entretanto, diante dessa situação problemática, com o atraso dos salários dos funcionários públicos, faz com que ele volte para a região guaporeana. É nesse contexto, aproveitando-se da ausência do governador, que volta para Vila Bela, que a elite cuiabana vai dar um golpe, vai organizar um movimento com o objetivo de transferir a capital para Cuiabá. Em 1821, portanto, um ano antes da declaração da independência do Brasil, que fora em 1822, a elite cuiabana organiza um movimento com o objetivo de depor o capitão-general Francisco Magesse. Nesse momento, temos uma certa dualidade administrativa, na medida em que existia uma junta governativa em Cuiabá e outra junta governativa em Vila Bela. Evidentemente que Vila Bela não desejava perder o status de capital. Ela tenta resistir, tenta usar dos artifícios que ela poderia se utilizar nesse contexto para garantir a permanência da capital na região do Guaporé. Tenta buscar inclusive apoio com a população local, prometendo inclusive abolição da escravidão se a capital fosse mantida no Vale do Guaporé. Essa disputa foi resolvida só em 1825, quando Cuiabá ganha foro de capital pelo imperador Dom Pedro I, aconselhado pelo ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, que vai evidentemente dar um apoio para que Cuiabá se estabelecesse como capital de Mato Grosso. Um pouco mais tarde, já em 1835, que já é o contexto do chamado período regencial, o contexto das chamadas regências, 1835, num dos primeiros atos da Assembleia Legislativa, mato-grossense, ocorre a transferência definitiva, ocorre a lei que autoriza definitivamente Cuiabá como capital da, então, província de Mato Grosso. É importante percebermos esse contexto de transferência da capital para Cuiabá. Cuiabá,
que, diga-se de passagem, sempre foi mais populosa e mais importante do ponto de vista econômico do que Vila Bela. É por essa razão que as elites cuiabanas vão mover céus e terras para conseguirem transformar Cuiabá na capital de Mato Grosso, devido à sua importância econômica, à sua importância política também. Bom, ainda analisando o período imperial, nós não podemos deixar de falar deste importante evento político, ocorrido em 1834 no território mato-grossense. É a Rusga, um movimento de caráter social, de caráter político, ocorrido na província de Mato Grosso, que tem como causas básicas, e isto é muito importante, uma disputa, uma rivalidade pelo controle político na província de Mato Grosso, envolvendo as elites locais. De um lado você tem os liberais e de outro os conservadores. Esses dois grupos, essas duas posições políticas vão se digladiar pelo controle político na província de Mato Grosso. E também um outro aspecto que é fundamental para se entender a ocorrência da Rusga são as condições socioeconômicas vivenciadas em Mato Grosso naquele período histórico, que é a chamada de regências, é a denominada regências, o conturbado período regencial brasileiro. O período regencial, meus amigos, é o período entre 1831 e 1840. Durante essa época, o que vai acontecer? O Brasil vai ser governado por regentes. Quem que eram esses regentes? Ora, eram políticos do Império, geralmente deputados que vão governar o Brasil durante o período da minoridade do imperador Dom Pedro II. Você sabe muito bem, aprendeu na escola, que em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro, volta para Portugal para lutar com seu irmão, Dom Miguel, e defender os direitos de sua filha, Dona Maria da Glória. E ele deixa no Brasil, como seu herdeiro legítimo, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava à época com apenas 5 anos de idade. Evidentemente que com tão tenra idade não poderia ainda assumir o trono brasileiro. Então, montam-se as regências, é o período regencial, que já estava previsto na Constituição de 1824. Na impossibilidade do herdeiro assumir o trono devido à sua menor idade, deveria ser composta uma regência que administraria o país em nome do futuro herdeiro. Isso acontece. O que temos de importante é que durante o período regencial, nós vamos ter vários grupos políticos disputando o controle do país. Inicialmente, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Depois, regressistas e progressistas. E, finalmente, liberais e conservadores. Isso vai se refletir numa série de províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul e também aqui na província de Mato Grosso, onde ocorre esse evento, que é um dos primeiros eventos, uma das primeiras revoltas regenciais assinaladas. A Rusga, esta revolta, ela envolveu dois grupos ligados às elites mato-grossenses, as elites cuiabanas. De um lado, os liberais, que estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência. E de outro lado, meus amigos, estavam os conservadores, aglutinados na chamada Sociedade Filantrópica. E esse movimento também vai contar com a participação das camadas populares, na medida em que, nesse período, as condições sociais e econômicas da província de Mato Grosso não eram muito favoráveis. Então perceba,
a existência de dois grupos políticos importantes. Os liberais, que geralmente eram brasileiros, proprietários de terra, que vão tentar conquistar o poder político. Eles estavam organizados em torno de uma sociedade, a chamada Sociedade dos Zelosos da Independência. Então, supostamente, temia-se uma recolonização do Brasil nesse contexto do período regencial, que iniciou-se com a abdicação de Dom Pedro I. Do outro lado estavam os conservadores. Quem eram os conservadores? Bom, os conservadores eram basicamente portugueses, estavam envolvidos principalmente com o comércio, com o grande comércio. Eles estavam organizados na chamada Sociedade Filantrópica. Os conservadores ocupavam o poder no momento em que eclodiu a rusga, um pouquinho antes, às vésperas da eclosão da rusga. Quem estava no poder eram os conservadores. As camadas populares participam desse movimento basicamente como massa de manobra. Vamos então entender como estava a província de Mato Grosso às vésperas da realização da rusga. O comando político, como eu falei anteriormente, estava nas mãos dos conservadores, também chamados de caramurus. Governava a província de Mato Grosso Antônio Correia da Costa, um rico proprietário de terras que concedeu enormes privilégios aos estrangeiros, principalmente aqueles que controlavam o capital comercial na província de Mato Grosso, notadamente portugueses residentes em Cuiabá. Esse fato causava um grande descontentamento das camadas médias cuiabanas. Justamente esse grupo, que estava reunido na Sociedade dos Zelosos da Independência, vai organizar planos visando a tomada do poder político, que seria basicamente através de um movimento armado que teria início na região do chamado Campo do Ourique, na região central de Cuiabá. Do Campo do Ourique, região onde eram realizadas festas, entre elas as famosas touradas cuiabanas. Essa região, na área central de Cuiabá, chamava-se Campo do Ourique, uma referência à história da Reconquista Portuguesa, a região do Ourique. Bom, esse Campo do Ourique hoje é a área onde está localizado o Palácio Pascoal Moreira Cabral, que é a sede da Câmara Municipal de Cuiabá. Então esse movimento iria começar nessa região do Campo do Ourique, que tinha como objetivo principal, objetivo dos moderados, a derrubada do governo de Antônio Correia da Costa. Veja que nesse movimento da rusga vão participar liberais, mas os liberais estavam divididos em dois grupos. Isso é muito importante. Os moderados, que tinham propostas, como o nome já diz, propostas mais moderadas, propostas que eram pequenas, visavam apenas a conquista do poder. E haviam os exaltados, que eram principalmente elementos de camadas médias, que tinham propostas mais radicais, propostas muito mais intensas, visando inclusive expulsar da província de Mato Grosso todos os estrangeiros, todos aqueles que controlassem o comércio local. Veja só qual era o objetivo dos exaltados: expulsar da província de Mato Grosso todos os que dominassem o grande comércio. Defendiam morte aos bicudos. Este era o objetivo da ala radical dos componentes da rusga, os chamados exaltados. Perceba, nós temos dois grupos participantes desse movimento. Um grupo mais moderado e o outro grupo mais radical. Bom, como é que se dá a tomada do poder político pelos liberais? Essa tomada se dá basicamente devido ao afastamento
do presidente da província de Mato Grosso, Antônio Correia da Costa, do poder. Ele fora afastado pelo Conselho de Província. Então, com o afastamento de Antônio Correia da Costa, o poder foi entregue a João Poupino Caldas, que era um líder moderado, um comerciante local, que estava liderando o movimento da Rusga. Qual que era o objetivo do Conselho de Província? O objetivo era impedir que o movimento armado fosse iniciado, que ele tivesse início, que ele fosse iniciado. Então, a estratégia utilizada pelo Conselho de Província, meus amigos, era impedir a ocorrência da Rusga. Era esta a estratégia. Entretanto, não deu certo, porque mesmo com a chegada de João Poupino Caldas, um líder reconhecidamente moderado ao poder, esse movimento acabou eclodindo. Por quê? Porque você se lembra muito bem que os interesses dos exaltados não eram meramente a conquista do poder, mas sim a expulsão de todos os estrangeiros da província de Mato Grosso. Então, em 30 de maio de 1834, com a liderança da Guarda Nacional e com a participação da Guarda Municipal de Cuiabá, as duas únicas forças militares existentes em Cuiabá participam desse movimento. Então nós temos aqui o estopim, o início, a deflagração do movimento da Rusga, com a liderança da Guarda Nacional, que toma o quartel das guardas municipais. Então, nesse contexto, as duas únicas forças militares existentes em Cuiabá, a Guarda Nacional e também a Guarda Municipal, essas eram as duas únicas forças policiais existentes na capital da província de Mato Grosso. Então, vejam, a repressão ao movimento vai ser muito difícil, na medida em que os revoltosos contavam com as duas únicas forças militares existentes na capital da província, a Guarda Nacional e também a Guarda Municipal. Com isso, vão ocorrer naquela fatídica madrugada de 30 de maio de 1834, uma série de eventos sangrentos em Cuiabá, arrombamento de casas comerciais, saques dessas casas comerciais e ainda alguns assassinatos dos chamados bicudos. Quem eram os bicudos? Ora, bicudo era um termo pelo qual eram conhecidos os portugueses residentes no Brasil, no contexto do início do século XIX, eram chamados pela alcunha de bicudos ou pés de chumbo. Então, nesse contexto, na madrugada de 30 de maio de 1840, nós temos aí a deflagração do movimento da Rusga, com a invasão de casas comerciais, esses estabelecimentos que eram de propriedade de comerciantes portugueses. Temos saques a essas casas comerciais e também o assassinato de alguns elementos portugueses. Veja que, com a participação das duas forças militares existentes em Cuiabá, claro que não houve a possibilidade de repressão imediata ao movimento. O governador, o presidente da província, no caso, João Poupino Caldas, chegou a sair às ruas de Cuiabá, na companhia do bispo Dom José, tentando impedir a ocorrência da Rusga, tentando conter os ânimos e impedir os excessos, o que acabou não acontecendo. Veja então as principais características da Rusga. A Rusga se constituiu basicamente numa luta travada no seio das elites mato-grossenses, das elites cuiabanas. De um lado, a Sociedade dos Zelosos da Independência, brasileiros.
De outro, a Sociedade Filantrópica, os portugueses. Esse movimento se volta contra os portugueses e demais estrangeiros da província de Mato Grosso. E, apesar das reações de violência, esse movimento não defendia nenhuma alteração nas relações de trabalho, ou no regime político, ou mesmo no processo eleitoral. E aí você pode se perguntar, e como é que se explica então a participação das camadas populares dentro desse processo, que era basicamente uma disputa pelo poder político entre as elites? Ora, meus amigos, devemos entender que as camadas populares viviam uma situação de penúria, uma situação muito complicada. Então eles vão se voltar contra aqueles os quais eles acreditavam ser os responsáveis pela penúria, pela carestia vivida na província de Mato Grosso. Quem eram eles? Ora, os proprietários das casas comerciais, os portugueses, os bicudos, os pés de chumbo. Então, por isso que as camadas populares vão se voltar contra os portugueses, cometendo inclusive o assassinato de alguns deles. A importância histórica da rusga é que este se constituiu num dos mais precoces movimentos ocorridos durante o período regencial brasileiro e marca uma movimentação no interior das elites cuiabanas e que contou também com a participação das camadas populares e foi também impulsionada pela questão da cor, na medida em que os revoltosos, em sua grande maioria, eram mulatos e sentiam-se inferiorizados em relação aos brancos. Esse processo chamado rusga, essa movimentação no seio das elites mato-grossenses, que perdurou aproximadamente entre 30 de maio de 1834 e setembro daquele ano, e foi resolvida com o envio de um novo presidente para a província de Mato Grosso, que passou a reprimir os principais envolvidos na liderança e também na composição da chamada rusga. João Poupino Caldas, que havia chegado ao governo da província de Mato Grosso, ele vai dar todo o apoio, todo o aval para que o governador reprimisse de forma exemplar os principais envolvidos. Entretanto, João Poupino Caldas acaba assassinado pouco antes do momento em que ele iria sair da província de Mato Grosso. Então temos como resultado aí da rusga uma movimentação dentro do seio das elites cuiabanas, movimento importante, um dos primeiros movimentos ocorridos dentro do contexto do chamado período regencial. Outro assunto importante ainda, que nós temos que tratar aqui na nossa aula, um período importante, são os quilombos em Mato Grosso. Nós vimos na aula anterior que a escravidão vigorou durante o período colonial e também durante o período imperial. A escravidão vigorou no Brasil por quase 400 anos. E aqui em Mato Grosso também ela vigorou durante uma boa parte da formação histórica mato-grossense. No período em que éramos capitania e também no período em que passamos a ser província. Ou seja, respectivamente os séculos XVIII e XIX. E existiram várias formas de resistência à vigência da escravidão aqui em território mato-grossense. As fugas promovidas pelos escravos, a queima de plantações, o que mais? A ocorrência de algumas rebeliões, o banzo, que era aquela profunda depressão que se metia o escravo, que o levava à morte. Temos também infanticídio, suicídio, a prática de religiões de matriz africana. Entretanto, devemos saber que a principal forma de resistência da população escravizada foi a formação dos quilombos. Isso é muito importante. Os quilombos, eles são uma característica importante do processo de resistência à vigência da escravidão no Brasil. E os quilombos,
se proliferaram em todo o território brasileiro. Nós bem sabemos que o mais importante quilombo registrado pela historiografia brasileira foi o quilombo de Palmares, localizado na região da Serra da Barriga, onde atualmente temos o estado de Alagoas, e teve a liderança de Zumbi de Palmares. Entretanto, meus amigos, aqui em Mato Grosso nós também tivemos a ocorrência de inúmeros quilombos importantes registrados na historiografia local. Os quilombos, basicamente, eram comunidades formadas por fugitivos da ordem escravocrata, da ordem escravista colonial, e apresentavam uma população basicamente heterogênea, ou seja, uma composição étnica variada, porque nos quilombos tínhamos a população negra, além desta, tínhamos a população indígena, tínhamos também uma população mestiça e também livres pobres, brancos pobres. Veja só, o senso comum pensa que os quilombos eram formados basicamente por negros fugitivos, mas não é bem assim que funcionou, meus amigos. Os quilombos eram comunidades formadas por fugitivos da ordem escravista, uma ordem desigual, onde não havia democracia, onde havia muita opressão. E essa opressão se voltava não apenas contra os negros que estavam na condição de escravizados, se voltava também contra os indígenas, se voltava também contra os livres pobres. Então todos esses que sofriam essas mazelas, que sofriam esse conjunto de vicissitudes, vão se refugiando nessas regiões, os chamados quilombos, a exemplo dos quilombos registrados na história de Mato Grosso. Esses quilombos se proliferaram pelo território mato-grossense ao longo dos séculos XVIII e XIX. O principal quilombo registrado pela historiografia mato-grossense foi o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, existente nas imediações da capital de Mato Grosso, da então capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Uma característica importante desse quilombo é que ele desenvolveu uma economia própria, tinha agricultura de subsistência, tinha o cultivo inclusive de algodão, chegava a fazer uma série de trocas comerciais com localidades próximas e teve a emblemática liderança de uma mulher, Teresa de Benguela, que junto a um conselho formado por homens, liderou durante boa parte do período de vigência deste quilombo, o chamado Quariterê ou Piolho. Teresa de Benguela era esposa de José Piolho e com o falecimento deste passou a governar este quilombo. Era chamada de Rainha Teresa. Portanto, o mais importante quilombo da história de Mato Grosso foi o quilombo do Piolho ou Quariterê. Quilombo este que foi formado por volta de 1770, 1771, dentro do período colonial mato-grossense, nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade. Este quilombo foi destruído a mando do governador João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que organizou expedições militares com o objetivo de recapturar os escravos fugitivos. No processo de destruição do quilombo do Piolho, Teresa de Benguela acabou falecendo. Ela se voltou numa profunda tristeza, uma grande depressão e acabou definhando e morrendo. Outros quilombos importantes registrados na história de Mato Grosso são os seguintes: Quilombo do Mutuca, ou na região de Serra Acima, Chapada dos Guimarães. Temos ainda o quilombo do Rio Manso, ou Cansanção, quilombo esse que foi formado durante o contexto da Guerra do Paraguai, quilombo esse que passou por um grande crescimento durante o contexto da Guerra do Paraguai. Esse quilombo, o quilombo do Rio Manso,
também chamado de Cansanção, localizava-se nas imediações de onde hoje está localizada a usina do Manso, a barragem do Manso. Nessa região, tivemos a ocorrência do Quilombo do Cansanção, também chamado de Quilombo do Rio Manso, nas imediações de Chapada dos Guimarães. Este quilombo, é interessante abordarmos esse quilombo. Ele passou por um processo de crescimento demográfico durante o contexto da Guerra do Paraguai. A população masculina desse quilombo passou a superar a população feminina. Por quê? Porque muitos soldados desertores da Guerra do Paraguai, muitos indivíduos que eram convocados para lutar na guerra, os chamados voluntários da pátria, se recusando a lutar na guerra, fugiam para as matas da região de Serra Acima, da região de Chapada, e iriam engrossar as fileiras do chamado Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Aquela velha história, não é mesmo? Em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou fujo para o mato ou fujo para o morro, mas na guerra não vou. Então o que acontece? Uma boa parte desses convocados para lutar nos campos de batalha na Guerra do Paraguai acabavam se refugiando nas matas existentes na região do atual município de Chapada dos Guimarães, e lá formaram essa comunidade. Resumindo, houve um grande crescimento da população masculina que passa a superar a população feminina do quilombo. Por essa razão, esses quilombolas passam a atacar chácaras, sítios e localidades próximas com o objetivo também de raptar mulheres para promover uma equiparação entre os gêneros habitantes do Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Quilombo este que foi desarticulado pelas autoridades da província de Mato Grosso ao término da Guerra do Paraguai. Temos ainda outros quilombos importantes registrados: Pindaituba, próximo à Chapada, Septuba, na região de Vila Maria, Cáceres, Matacavalo, esse emblemático quilombo registrado em Mato Grosso, no município de Nossa Senhora do Livramento, quilombo importantíssimo que apresenta remanescentes até os dias atuais que lutam pelo seu direito constitucional de posse desse território que no passado serviu de refúgio, serviu de quilombo. Temos ainda o quilombo do Roncador, na região da serra que leva o mesmo nome, o quilombo do Rio Jangada e o quilombo Serra Dourada. Muito bem, agora trataremos das comunicações durante o século XIX da província de Mato Grosso. Veja só, na primeira metade do século XIX, existia o sistema monçoeiro, que estava parcialmente desativado em razão da decadência mineradora. Você se lembra de nossa aula inaugural que nós abordamos que uma das formas de abastecimento da região de Cuiabá era através das chamadas monções paulistas, que eram expedições de comércio fluviais que saíam da capitania de São Paulo e através dos rios que drenam esta parte central do território brasileiro, chegavam até Cuiabá depois de 4, 6 meses de uma longa viagem. Pois bem, o sistema monçoeiro entra em franca decadência no início do século XIX, em razão da queda da extração aurífera. Porque quando a produção, a extração de ouro estava no auge, claro que essa via de comércio era muito importante, na medida em que os comerciantes traziam suas mercadorias e trocavam pelo ouro produzido localmente. Com a decadência da mineração, o sistema monçoeiro fica parcialmente desativado. E essa comunicação entre Cuiabá e as demais regiões do Brasil fica extremamente dificultada. Uma outra forma de ligação importante era através da Estrada de Goiás, o caminho terrestre que interligava Mato Grosso, Goiás,
a região do Triângulo Mineiro e São Paulo. Entretanto, esse caminho terrestre também era extremamente tortuoso, muito dificultoso. Era um trajeto que demorava cerca de 6 meses para ser efetuado. Portanto, a província de Mato Grosso passa por um processo de grande isolamento, por falta de uma melhor comunicação, sobretudo com o litoral brasileiro. A solução para essa problemática vai ser encontrada durante a segunda metade do século XIX, quando serão montadas várias missões diplomáticas com o objetivo de conseguir a assinatura de um acordo diplomático com a República do Paraguai para garantir a livre navegação através do mais importante rio da Bacia Platina, o Rio Paraguai. Portanto, meus amigos, no contexto do século XIX, a navegação fluvial se apresentava como uma alternativa viável de promover uma comunicação entre a isolada província de Mato Grosso e os grandes centros do Império Brasileiro, notadamente o Rio de Janeiro, que à época era a sede administrativa do Império Brasileiro. Para isso, era de fundamental importância conseguir a anuência do governo paraguaio, na medida em que o Brasil, as embarcações brasileiras, não poderiam navegar em águas paraguaias sem autorização do governo local. Por isso, várias missões foram montadas. Missão Le Verger, Missão Paranhos, Missão Pimenta Bueno. Entretanto, só em 1856, finalmente, foi celebrado um acordo diplomático entre o Império Brasileiro e a República Guarani, facilitando dessa maneira a comunicação de Mato Grosso com as demais regiões do Brasil. Note, antes do franqueamento, ou seja, da liberação do processo de navegação fluvial através do Rio Paraguai, evidentemente, o tempo de uma viagem Cuiabá-Rio de Janeiro era de 6 meses. 6 meses era o tempo médio de duração de uma viagem Cuiabá-Rio de Janeiro. Com o franqueamento da navegação fluvial pelo Rio Paraguai, esse tempo diminuiu para 1 mês, 30 dias, a viagem Cuiabá-Rio de Janeiro, através do Rio Paraguai, entrando em território paraguaio, posteriormente adentrando ao território argentino, chegando até o estuário do Rio da Prata e, finalmente, ao Oceano Atlântico. Veja só o trajeto importante, meus amigos. Você tem aqui Cuiabá, a capital da província de Mato Grosso, banhada pelo rio Cuiabá, evidentemente. Cáceres, Vila Maria, outra importante vila mato-grossense, aqui no contexto do século XIX, banhada pelo rio Paraguai. Então, a navegação pelo rio Paraguai atravessava o território da então província de Mato Grosso, adentrava o território paraguaio, entrava no território da Argentina, onde, aqui ó, veja, aqui ó, no estuário do Rio da Prata, atingia o nosso bom e velho Oceano Atlântico, e aí, navegando através do Atlântico, se chegava ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Esse trajeto durava 30 dias. Aí você pode dizer, mas 30 dias é um tempo bastante longo, mas veja, presta atenção, antes desse trajeto, a viagem Cuiabá ao Rio de Janeiro demorava 6 meses, meus amigos. Então, evidentemente que houve um decréscimo significativo no tempo dessa viagem. E com isso, uma integração maior da província de Mato Grosso com a capital do Império. Entretanto, o que é bom dura pouco. Esse projeto, esse processo de navegação fluvial
durou apenas entre 1856 e 1864, quando o governo paraguaio bloqueou a navegação através deste rio, por causa de atritos diplomáticos envolvendo o Império Brasileiro, a República do Paraguai e a República do Uruguai. No contexto das guerras na região do Prata, os conflitos, as constantes intervenções militares que o Brasil fazia no Uruguai, interferindo diretamente na política local de um aliado do Paraguai, faz com que Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, feche a navegação através do rio Paraguai em 1864. Então, esse fato vai acabar desencadeando a Guerra do Paraguai, que durou até 1870. Portanto, em 1870 nós temos a reabertura da navegação através do rio Paraguai. A reabertura da navegação fluvial. Pois bem, vamos então dar sequência à nossa aula, agora falarmos sobre um importante tema, um tema também extremamente recorrente em concursos públicos, em questões sobre a história de Mato Grosso. Evidentemente, é a célebre Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o mais importante conflito armado da história da América do Sul. Ela se estendeu entre 1864, dezembro de 1864, e março, 1º de março de 1870. A Guerra do Paraguai é esse importante movimento, esse importante conflito armado que tem em Mato Grosso um dos seus principais teatros de operações. Na medida em que o território mato-grossense foi invadido e ocupado pelas forças paraguaias durante esse contexto, entre 1865 e 1867, temos a ocupação do território mato-grossense pelas forças paraguaias. Então vamos fazer uma abordagem, uma análise do que foi e quais as principais repercussões da Guerra do Paraguai para a província de Mato Grosso. Pois bem, meus amigos, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito da história da América do Sul. E como eu disse, envolveu os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República Guarani, contra o Paraguai. Esta guerra perdurou entre dezembro de 1864 e março de 1870. Essa guerra foi extremamente sangrenta, sobretudo para o lado derrotado nesse conflito, ou seja, a República do Paraguai. Então nós temos a formação da chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, apoiados pelo capital britânico. A Inglaterra vai financiar a Tríplice Aliança no confronto com a República do Paraguai, governada então pelo ditador Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Lopes. E como é a participação de Mato Grosso nesse conflito? Bom, a participação de Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, está diretamente relacionada com o processo de livre navegação através da Bacia Platina, que garantia, por sua vez, um acesso mais rápido e seguro ao território da província de Mato Grosso. Essa livre navegação foi franqueada em 1856, naquele acordo celebrado entre o Império Brasileiro e a República do Paraguai. Entretanto, o acordo foi rompido em 1864. Solano Lopes cancelou o acordo. Com isso,
nós tivemos o fechamento da navegação através do Prata. E a prisão do vapor Marquês de Olinda, olha só, Marquês de Olinda era o nome de uma embarcação pertencente ao governo brasileiro que transitava, que navegava calmamente pelas águas do rio Paraguai. Este navio foi aprisionado nas imediações de Assunção, capital do Paraguai, a mando do presidente Francisco Solano Lopes, porque a navegação estava cancelada, o acordo foi rompido, a navegação foi fechada. Mesmo assim, um navio brasileiro, Marquês de Olinda, foi aprisionado enquanto o mesmo navegava pelas águas do rio Paraguai. Este navio brasileiro trazia ninguém menos do que Frederico Carneiro de Campos. Quem era o Frederico Carneiro de Campos? Era o presidente nomeado para governar a província de Mato Grosso. Perceba a gravidade deste ato diplomático, esse ato que fere a diplomacia entre os dois países. O governo paraguaio aprisiona uma embarcação brasileira. É um fato grave. Nesta embarcação estava uma autoridade brasileira, o futuro governador, o presidente da província de Mato Grosso, nomeado pela capital do império, nomeado por Dom Pedro II, Frederico Carneiro de Campos. Ele é preso, fica na prisão em Assunção, onde ele morre, ele falece na prisão. Então veja, este fato, a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, isto é muito importante. Esse fato acaba se constituindo no estopim. É o fato que vai deflagrar a Guerra do Paraguai. Professor, quer dizer que esse é o motivo da guerra? Não, eu não disse que esse é o motivo da guerra. Eu disse apenas que o estopim, a causa imediata da guerra, o fato que vai deflagrar o conflito é a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia para Mato Grosso o futuro presidente da província, Frederico Carneiro de Campos. Quando o governo paraguaio aprisiona o navio brasileiro, claro que o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. Os dois países entram em estado de litígio absoluto, em estágio de guerra. Em seguida, temos a invasão paraguaia ao território mato-grossense. Como eu falei para vocês, Mato Grosso, a província de Mato Grosso, se constituiu num dos principais teatros de operações da Guerra do Paraguai. Então, temos vários teatros de operações. Os principais, claro, estão em território paraguaio. Mas o governo do Paraguai estabeleceu uma estratégia de invadir a província de Mato Grosso, correto? E, além disso, invadir a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O objetivo do governo paraguaio foi atacar o Império Brasileiro em duas frentes. Em Mato Grosso, na fronteira oeste, aqui, do Brasil, no caso, o Paraguai invade o território da província de Mato Grosso, na porção sul, o que hoje é o Mato Grosso do Sul. Esse território é invadido pelo exército paraguaio e também Solano Lopes ordena a invasão do território da província do Rio Grande do Sul. Só que para isso, o Solano Lopes precisou atravessar o território argentino. Esta área aqui do mapa, meus amigos, esta área aqui que eu assinalei no mapa, esta área é um território argentino. E para chegar ao Rio Grande do Sul, Solano Lopes teve que atravessar esse território. E ele precisava da autorização do governo da Argentina para
transitar aqui para atravessar com suas tropas em direção ao Rio Grande do Sul. A Argentina não deu essa permissão para o governo paraguaio. Mesmo assim, o governo paraguaio atravessou o território argentino. Esse fato vai fazer com que a Argentina também declare guerra ao Paraguai. E além disso, a Argentina, que estava num processo de litígio interno entre Buenos Aires e as províncias interioranas de Corrientes e Entre Rios, a Argentina passasse por um processo de consolidação de sua unificação política. A Guerra do Paraguai, portanto, contribuiu para a unificação da Argentina. E vai contribuir também esse processo de invasão do território argentino pelo exército paraguaio para se atingir o Rio Grande do Sul, faz com que em 1º de maio de 1865 fosse celebrado um acordo político envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai. É o famoso acordo da Tríplice Aliança. Portanto, unem forças 3 países, financiados pela Inglaterra, para combaterem o governo paraguaio. E como é que estava Mato Grosso no início do conflito? Bom, Mato Grosso vivia sérias dificuldades de comunicação com o Império Brasileiro, o Rio de Janeiro, porque, evidentemente, foi bloqueada a navegação através do Rio Paraguai. Sendo assim, a província de Mato Grosso se constituía na porção mais fragilizada do Império Brasileiro. E o governo paraguaio sabia muito bem disso. A espionagem paraguaia atuou efetivamente no conhecimento dos pontos fortes e principalmente dos pontos frágeis da província de Mato Grosso. O governo paraguaio, por exemplo, sabia que a província de Mato Grosso era precariamente militarizada, tinha um contingente militar muito pequeno. Então, no contexto do início da Guerra do Paraguai, a defesa do território mato-grossense ficou a cargo de militares apoiados pela população indígena aliada, da população livre, que também foi convocada para a guerra, e até mesmo da população escravizada. Todo mundo teve que dar sua parcela de contribuição para garantir a defesa do território mato-grossense. Veja aqui esse quadro interessante do pintor Moacir Freitas, os seus quadros históricos, que mostram a passagem muito interessante da Guerra do Paraguai, as famosas trincheiras de Barão de Melgaço. Por ocasião da Guerra do Paraguai, então, foi formado um acampamento militar nessa região, acampamento este que deveria impedir o acesso das forças paraguaias até a capital de Mato Grosso, e queria inclusive avisar a população de Cuiabá de uma possível invasão paraguaia à capital mato-grossense, acendendo uma grande fogueira na região do Morro de Santo Antônio. Então aqui estavam os chamados voluntários da pátria, liderados por Barão de Melgaço, liderados por Augusto Leverger, estabeleceram então nessa região com o objetivo de impedir o avanço das tropas paraguaias em direção a Cuiabá. Na verdade, os paraguaios nunca vieram para Cuiabá. O exército paraguaio, as forças militares de Solano Lopes, decidiram não invadir Cuiabá. Na medida em que havia já o controle da porção mais ao sul e o bloqueio da navegação pelo Rio Paraguai, a capital ficou isolada e passou por grandes dificuldades no contexto da referida guerra. O exército paraguaio ocupou a porção sul da província de Mato Grosso. Dourados, Corumbá, Miranda, Nioaque, todas essas localidades que atualmente fazem parte do estado de Mato Grosso do Sul, foram invadidas e ocupadas pelas forças paraguaias. Eles tomaram lá o Forte Coimbra, depois invadiram Corumbá, tomaram Corumbá e em seguida as localidades próximas também, Dourados, Nioaque, Miranda. E com o ataque paraguaio ao território
mato-grossense, convocou-se então o batalhão dos chamados voluntários da pátria. O que eram os voluntários da pátria? Seriam os cidadãos brasileiros que, por livre e espontânea vontade, seriam convocados, se alistariam para servirem na Guerra do Paraguai. Oh, que romântico! Só que não foi bem assim. Na verdade, eles não eram voluntários da pátria. Na verdade, eles eram involuntários da pátria. Eles eram convocados por livre e espontânea pressão. Isso mesmo. Eram pressionados a servirem no Exército Brasileiro, que vai ser engrossado basicamente por pessoas de camadas menos favorecidas, ou seja, pela população pobre e também por muitos elementos escravizados. É isso mesmo. Grande parte do Exército Brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai era composta por negros escravizados. E o batalhão dos voluntários da pátria eram liderados por Augusto Leverger, o futuro Barão de Melgaço, que chegou inclusive a ser presidente da província de Mato Grosso. E se responsabilizou pela defesa da capital nas chamadas Colinas de Melgaço, que nós vimos no quadro anterior, que seria uma área de defesa da capital mato-grossense. Aí está Augusto Leverger, o futuro Barão de Melgaço, e o corpo dos voluntários da pátria, o batalhão dos voluntários da pátria, como os senhores podem perceber, tinha uma composição étnica bastante variada, tinha elementos brancos, elementos mestiços, e até mesmo indígenas e negros escravizados foram utilizados como soldados para defender os interesses da província de Mato Grosso no contexto da Guerra do Paraguai. Guerra muito importante. Ao final dessa guerra, Augusto Leverger, ele assumiu a presidência da província de Mato Grosso e ainda foi agraciado pelo imperador Dom Pedro II com o título honorífico de Barão de Melgaço. Quais são as repercussões da Guerra do Paraguai para Mato Grosso? Veja só, a Guerra do Paraguai, que perdurou entre 1864 e 1870, promoveu uma série de alterações no cotidiano da população mato-grossense, que passou a conviver com o medo, com a fome, com a guerra e com as doenças. O contexto não era nada favorável, senhores. Era uma visão apocalíptica mesmo. Você tem um medo de uma invasão paraguaia, você tem um medo de ataques indígenas, você tem um medo de uma revolução, uma revolta de escravos. Tem medo também de doenças. Doenças aconteceram na província de Mato Grosso. Cólera morbus atacou a província de Mato Grosso. Além do cólera, a varíola também proliferou-se. Daqui a pouco nós falaremos sobre eles. Havia um medo de uma invasão paraguaia a Cuiabá. Ocorreu também um processo de intensificação dos ataques de nações indígenas hostis e também de quilombolas, como por exemplo o quilombo do Rio Manso, Cansanção, na região de Chapada dos Guimarães, que passou por um crescimento, porque esse quilombo foi engrossado por soldados desertores da Guerra do Paraguai. E aí, esses quilombolas passaram a atacar algumas áreas próximas, sítios, chácaras, para promoverem assaltos e ainda também para raptarem mulheres. Então, havia um grande medo. Havia também uma insegurança em relação aos escravos. Temia-se que os escravos, a população escravizada em Cuiabá, sabendo que as forças militares estavam todas deslocadas para o campo de batalha na porção sul, organizassem uma revolta em Cuiabá, na capital de Mato Grosso. E havia também
dificuldades de abastecimento, porque o abastecimento era feito basicamente através da navegação fluvial. E durante o contexto da Guerra do Paraguai, o que aconteceu? A navegação foi cancelada, foi cortada pelo ditador paraguaio Solano Lopes. Então, Cuiabá passou por sérias dificuldades de abastecimento, enfrentou carestia nos preços. Você sabe que em épocas de guerra, a tendência é o preço dos alimentos ter uma inflação exagerada. Então, a fome também atingiu a população de Mato Grosso. E como desgraça pouca é bobagem, para piorar ainda mais, para jogar a última pá de cal, ainda tivemos a ocorrência da epidemia de varíola, que assolou a província de Mato Grosso e dizimou uma parcela significativa da população local. Então, o contexto não era nada favorável à população mato-grossense. Vejamos então a varíola, como é que ela atingiu a província de Mato Grosso. Essa enfermidade, esta doença, fora trazida para Cuiabá pelos combatentes que participaram da célebre retomada de Corumbá. A retomada de Corumbá, meus amigos, aconteceu em 13 de junho de 1867, quando as forças brasileiras, as tropas mato-grossenses, lideradas por Antônio Maria Coelho, durante o governo de José Vieira do Couto Magalhães, que era o presidente da província de Mato Grosso, promoveram a retomada de Corumbá, que estava em mãos do exército paraguaio. Então, os soldados brasileiros promoveram a retomada de Corumbá em 1867, mas vieram para Cuiabá infectados pela doença. Eles foram acometidos da varíola na região de Corumbá e no retorno à capital mato-grossense, a Cuiabá, eles acabam contaminando a população local. A varíola dizimou uma parcela significativa da população mato-grossense. Ou seja, 1867 é quando o anjo da morte apontou o seu dedo na direção da província de Mato Grosso, com a ocorrência da varíola, que dizimou boa parte da população mato-grossense, a população cuiabana sobretudo, fazendo surgir em Cuiabá, na região da freguesia do Porto, um cemitério com a finalidade específica de sepultar os falecidos acometidos pela essa doença, acometida pela varíola. O cemitério de Nossa Senhora do Carmo, apelidado pela população local como cemitério do Caicai. Na região do Porto surgiu um cemitério com a finalidade de enterrar os mortos da varíola em Cuiabá. Essa doença acabou atingindo, além de Cuiabá, localidades próximas, como Poconé, Livramento, Chapada e até mesmo Rio Abaixo, Santo Antônio do Leverger. A varíola foi uma terrível enfermidade que atingiu a população cuiabana, um terrível flagelo que acometeu a população cuiabana no contexto da Guerra do Paraguai. Se por um lado o exército paraguaio não atingiu a capital de Mato Grosso, não foi disparado um só tiro em Cuiabá, por outro lado, podemos afirmar que cerca da metade da população de Cuiabá foi dizimada durante o contexto da ocorrência da varíola, que atingiu todos os segmentos da população cuiabana. Praticamente todas as famílias residentes em Cuiabá foi atingida de forma direta ou indireta pela ocorrência da varíola. Praticamente
todas as famílias tiveram pelo menos um ente que perdeu a vida durante o contexto da Guerra do Paraguai em razão da varíola. Essa terrível doença que não tinha medidas profiláticas em Cuiabá. Por essa razão que teve uma grande baixa demográfica em ocorrência da varíola no território mato-grossense. Bom, o desfecho do conflito vai acontecer da seguinte maneira. Em 13 de junho de 1867, ocorre a retomada de Dourados e Corumbá, sob a liderança de Antônio Maria Coelho, que vai promover a expulsão das últimas forças paraguaias que estavam na porção sul da província de Mato Grosso. Eis aí os heróis da retomada de Corumbá, entre eles Antônio Maria Coelho, que seria, mais tarde, com a proclamação da República, nomeado como o primeiro governador de Mato Grosso. A guerra termina com a Batalha de Cerro Corá, travada em 1º de março de 1870, onde tombou o ditador paraguaio Solano Lopes. O presidente do Paraguai foi morto em 1º de março de 1870, na Batalha de Cerro Corá. Com a morte de Solano Lopes, nós tivemos então a consolidação da vitória da Tríplice Aliança. Na verdade, desde 1867, o Paraguai já estava em sérias dificuldades de conduzir esse conflito, devido ao fato de que boa parte de sua população havia sido dizimada. Tanto é que meninos na faixa de 13, 14 anos estavam servindo no exército paraguaio. Entretanto, o Paraguai resistiu bravamente até as últimas consequências. E só mesmo com a morte, com o assassinato de Solano Lopes, é que a guerra chegou definitivamente ao seu final, estabelecendo-se a vitória da Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, apoiados financeiramente pela Inglaterra, e a destruição econômica e social da República do Paraguai. O Paraguai, ao final do conflito, acaba ainda perdendo uma parcela significativa de seu território. Uma parte do território do Paraguai é incorporada ao Império Brasileiro. E uma parte do território paraguaio também passa a ser incorporado pela Argentina. Ou seja, o Paraguai sai derrotado, perde boa parte de sua população masculina, tem sua economia arrasada e, para piorar, tem pesadas indenizações de guerra com os países vitoriosos, perdendo, inclusive, uma parcela significativa de seu domínio territorial. Bem, quais são as consequências da guerra para Mato Grosso, que é realmente o que nos interessa? Bom, entre as consequências principais da Guerra do Paraguai, nós temos a reabertura da Bacia Platina, promovendo então uma integração ao capitalismo internacional da província de Mato Grosso, que passa a exportar matérias-primas ou produtos em seu estágio bruto e importar produtos industrializados. Com isso, a economia mato-grossense passa por uma fase de nova configuração, emergindo daí uma burguesia comercial, proprietária de casas comerciais, localizadas em cidades portuárias mato-grossenses, Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Então, nesse contexto, como consequência direta da Guerra do Paraguai, a província de Mato Grosso passa por um lento processo de modernização, com a reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Então, com isso, meus amigos, temos uma nova inserção de Mato Grosso dentro da economia capitalista, que passava por sua Revolução Industrial, na segunda fase da Revolução Industrial. Com isso, o Mato Grosso vai se integrar ao capitalismo, fornecendo matérias-primas ou produtos em seu estado bruto,
que serão exportados para a Europa através das casas comerciais. As casas comerciais eram empreendimentos que lidavam basicamente com a exportação de matéria-prima, importação de produtos industrializados, funcionavam também como entrepostos comerciais, espécies de agências bancárias, enfim, vão promover uma reconfiguração econômica da província de Mato Grosso. Além disso, o franqueamento da navegação através da Bacia Platina vai ser fundamental para a entrada de imigrantes ao território mato-grossense. Isso mesmo, muitos imigrantes chegam e vão se estabelecer, sobretudo nas cidades portuárias. Nós temos colônias de imigrantes italianos, imigrantes provenientes do Oriente Médio, sírio-libaneses, também vêm para Mato Grosso, e além dos vizinhos, paraguaios, uruguaios, argentinos, que também vão se estabelecer, sobretudo na porção sul, principalmente em Corumbá, uma cidade que vai se tornar muito dinâmica no contexto entre 1870 e 1914 aproximadamente. Bom, a economia de Mato Grosso após a Guerra do Paraguai passou por uma dinâmica nova, uma dinâmica completamente diversa da anterior, da vivenciada no período que antecede a Guerra do Paraguai. Então, nós podemos dizer claramente que a Guerra do Paraguai foi uma espécie de divisor de águas na história de Mato Grosso. Ao final da Guerra do Paraguai, com a liberação da navegação através da Bacia Platina, Mato Grosso passa por um grande desenvolvimento do ponto de vista econômico, surgindo inclusive uma burguesia comercial que terá uma participação interessante na política local, sobretudo durante a fase da República Velha. Então, na economia mato-grossense, no pós-guerra do Paraguai, teremos o surgimento das casas comerciais edificadas em Corumbá, Cáceres e Cuiabá, a extração da poaia, da erva mate, do látex, surgindo então portos importantes no território de Mato Grosso. Os principais portos mato-grossenses nesse contexto eram Porto de Corumbá, é um porto de médio porte, capaz de receber navios de médio calado, e os portos de Cáceres e Cuiabá, que eram portos menores, com capacidade de acolher somente embarcações de pequeno calado, tais como chatas, lanchas e vapores. Bem, as casas comerciais eram revendedoras de variados produtos importados diretamente da Europa. Além disso, estas casas comerciais eram exportadoras de matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. Estavam instaladas em cidades portuárias. Era uma localização estratégica nas cidades banhadas pelo rio Paraguai, no caso Cáceres e Corumbá, e pelo rio Cuiabá, cidade que leva o nome do rio. Essas casas comerciais também funcionavam como postos ou agências bancárias. Utilizavam-se da navegação fluvial tanto para exportar quanto para importar suas mercadorias. E essas casas também chegavam a arrendar grandes extensões de terra, onde dedicavam-se ao extrativismo vegetal, a extração da poaia e a extração do látex, além da pecuária extensiva. Veja que a atuação das casas comerciais era bastante variada no período entre 1870 e 1930, período em que edificaram-se várias casas comerciais em Cuiabá, em Corumbá, em Cáceres e outras localidades, principalmente na porção sul da província de Mato Grosso. Detalhe interessante é que a porção sul da província de Mato Grosso, onde estava localizada Corumbá, passou por um grande dinamismo econômico, suplantando inclusive a capital da província, Cuiabá.
Aqui um exemplo de uma casa comercial edificada em Cuiabá, a Casa Orlando, Orlando Irmãos e Companhia, estabelecida em Cuiabá, da família Orlando, que eram de imigrantes italianos. Olha que detalhe interessante, essa casa comercial existente até hoje, tem as ruínas, né? Temos essa casa comercial que fica no centro histórico de Cuiabá, carecendo inclusive de uma preservação. Isso aqui é um patrimônio histórico de Mato Grosso. Casa Orlando, propriedade dos irmãos Orlando, italianos radicados em Cuiabá no final do século XIX. Temos também a extração da poaia. Poaia, também conhecida como ipeca ou ipeca cuanha, era utilizada na indústria farmacêutica. De suas raízes se extraía uma substância chamada emetina, utilizada no tratamento de algumas doenças digestivas. Portanto, a poaia era indicada para a indústria farmacêutica. Era um arbusto nativo das depressões do Guaporé e do Alto Paraguai. Destaque para a região de Cáceres, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela e até mesmo Cuiabá. Essa produção era destinada ao mercado externo, ia para a Europa. O auge da produção se deu entre 1885 e 1890. Entrou em decadência com o desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil. Bom, a exploração da poaia se dava através de métodos bastante rudimentares, métodos artesanais e condições de trabalho extremamente adversas. A extração das raízes deste pequeno arbusto, denominado ipeca cuanha, ocorria durante o período das chuvas. Por quê? Porque ficava mais fácil extrair o arbusto, porque o que interessava da planta eram justamente as suas raízes, das quais, como eu disse, era extraída uma substância chamada emetina. Então nós tínhamos um sistema de arrendamento de terras, onde capital nacional e estrangeiro participavam. Você viu agora há pouco que as próprias casas comerciais chegavam a arrendar grandes extensões de terra pertencentes ao governo de Mato Grosso, onde faziam extrativismo vegetal, por exemplo, extraindo a poaia. O escoamento da produção se dava através do transporte fluvial, ou seja, através da navegação pelo Rio Paraguai. A decadência da produção, como eu já falei, ocorreu por volta da década de 40 com a instalação da indústria farmacêutica no Brasil. Perceba no mapa a área de exploração da poaia no final do século XIX. Foi o auge da poaia aqui em Mato Grosso. Olha só, o surgimento de um núcleo populacional em decorrência da extração de poaia foi Barra do Bugres. E aqui está o poaeiro, o trabalhador artesanal que dedicava-se à coleta das raízes da poaia. Outro produto importante do extrativismo mato-grossense foi a erva mate, que era encontrada em bosques nativos localizados no atual sul do estado de Mato Grosso do Sul. Um dos mais importantes produtos da economia mato-grossense, e teve a sua extração marcada pelo monopólio, pela atuação de uma grande companhia que surgiu, a Companhia Mate Laranjeira, fundada em 1890 por Tomás Laranjeira. E essa empresa contou com a atração do capital estrangeiro, no caso, o capital argentino, tornando-se Laranjeira, Mendes e Companhia. Então veja, essa companhia Mate Laranjeira, que tinha o monopólio sobre a extração de erva mate em Mato Grosso, ela uniu-se a um capitalista argentino chamado Francisco Mendes. Tornou-se, portanto, uma empresa, podemos dizer, multinacional. Essa empresa, para os senhores terem uma ideia da importância econômica da Companhia Mate Laranjeira, ela possuía uma renda 6 vezes maior do que o estado de Mato Grosso. Ou seja,
a renda da mate laranjeira durante o ano chegava a ser 6 vezes maior do que a arrecadação financeira do próprio estado de Mato Grosso. Era como se fosse uma questão de um estado dentro do próprio estado. Veja só a importância da companhia Mate Laranjeira, que extraía erva mate nos campos nativos, os ervais nativos existentes na porção sul do território mato-grossense, atual território de Mato Grosso do Sul. Aqui está, porção sul junto à fronteira com o território paraguaio. Bem, em relação ao trabalho e à produção de erva mate, a mão de obra predominante nesse tipo de função era exercida por trabalhadores paraguaios, que eram chamados de mineiros. Então, esses trabalhadores paraguaios, que eram inclusive muito explorados pela companhia Mate Laranjeira, eram chamados de mineiros. A extração do mate ocorria entre os meses de janeiro e agosto, e no restante do ano ocorria a florescência das árvores. Vamos para o próximo produto, o látex agora. Vamos falar sobre a extração e a produção de borracha em território mato-grossense. Bem, o látex passa a ter uma grande importância econômica para a província de Mato Grosso após a Guerra do Paraguai. O látex era colhido da seringueira e também da mangabeira. Um detalhe interessante, a extração do látex em território mato-grossense se dava de duas árvores existentes na região de Mato Grosso, na região amazônica de Mato Grosso. Extração do látex da seringueira e também da mangabeira, nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso, além da Amazônia brasileira, aquela área que nós chamamos hoje de Amazônia Legal. Bom, inicialmente o látex era explorado nas matas próximas aos rios Guaporé, Arinos, Sangue, Sacre, Telespires, entre outros. A extração do látex se dava de forma sazonal. Por quê? Porque era no período da estiagem, no período da seca. Portanto, o mesmo trabalhador que era deslocado para a extração do látex durante os meses da seca, na estiagem, era deslocado para a extração da poaia durante os meses das chuvas. Ou seja, é um caráter sazonal da extração do látex. E qual era a mão de obra principal? Quem eram os trabalhadores destinados à extração, à coleta do látex em Mato Grosso? Gente, a mão de obra principal era formada por trabalhadores nordestinos. Aí temos no mapa a área de extração de látex entre o final do século XIX e o início do século XX em território mato-grossense. E a extração que tinha um caráter sazonal e que também utilizava-se de técnicas bastante rudimentares. Por isso que a extração do látex teve uma duração bastante curta, na medida em que os ingleses acabaram levando mudas de seringueiras e as plantaram em suas colônias na Ásia, tendo um grande resultado porque o cultivo das seringueiras na Ásia, pelos ingleses, se deu de forma industrial, de forma racional. E aí, evidentemente, que eles conseguiram quebrar a produção brasileira. Isso já por volta de 1912, nós temos um colapso absoluto da produção de látex no Brasil. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre as realizações dos principais presidentes da província de Mato Grosso. As principais realizações nesse período. Relembrando que o nosso período estudado é o chamado período imperial. Recordando então que o período imperial está compreendido entre 1822 e 1889.
Durante esse período, o Mato Grosso foi governado por presidentes de província. Vários presidentes de província sucederam-se em Mato Grosso ao longo deste período. Vamos então começar aqui falando sobre José Saturnino da Costa Pereira, que é o primeiro presidente da província de Mato Grosso e foi senador por Mato Grosso entre 1827 e 1852. Temos outro importante governante de Mato Grosso, João Poupino Caldas, que veio a substituir o governador deposto por ocasião da rusga, Antônio Correia. Então, João Poupino Caldas, no seu governo que foi ocorrida a rusga, 1834. Ele é autor do projeto de lei que declarou Cuiabá capital da província de Mato Grosso em 1835. Bom, ele era um deputado atuante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. As assembleias legislativas foram criadas através do Ato Adicional de 1834, promoveu uma certa descentralização política, criando as assembleias legislativas. Uma das primeiras ações da recém-criada Assembleia Mato-Grossense foi dar a Cuiabá o status definitivo de capital mato-grossense. Outro importante governador de Mato Grosso, Antônio Pedro de Alencastro. Durante o seu governo, ele mandou prender o padre Ernesto Camilo Barreto em plena igreja matriz e o enviou para o exílio no Uruguai. Aí você pode se perguntar por que o governador, o presidente da província de Mato Grosso, o Antônio Pedro de Alencastro, mandou prender o padre Ernesto Barreto. Ora, o padre Ernesto Barreto, ele inclusive ele tinha relações... ele tinha envolvimento com a mulher, tinha filhos, era um padre casado, era um padre que tinha família, né? Um padre que tinha uma relação, acabava sendo amancebado, vamos dizer assim, um padre que tinha família, tinha esposa, tinha filhos, mas não é por isso que ele foi exilado, meus amigos. Não é por essa razão, pela quebra do celibato clerical, que ele foi exilado. Até porque ele não era o único padre que, sabe, né, tinha mulher, tinha filhos e tudo mais. Ele foi exilado para o Uruguai porque ele era jornalista também e tecia severas críticas ao governador da província de Mato Grosso através dos jornais locais. Então, por isso foi perseguido e acabou sendo enviado para o Uruguai, mas conseguiu reverter essa pena, conseguiu retornar do exílio para Mato Grosso. José Antônio Pimenta Bueno, outro importante governador, em sua administração foi adquirida a primeira tipografia de Mato Grosso. Augusto Leverger assumiu a chefia do governo da província por 5 vezes. Augusto Leverger, recordando, é o nosso bom e velho Barão de Melgaço, aquele que foi o responsável pela defesa do território mato-grossense, defesa da capital, Cuiabá, durante o contexto da Guerra do Paraguai. Ele chegou a assumir 5 vezes a chefia do governo da província de Mato Grosso. Comandou a defesa da capital durante a Guerra do Paraguai e se constituiu num grande historiador e deixou 36 obras sobre história e geografia de Mato Grosso. Teve uma destacada atuação durante o século XIX, chegando inclusive a governar a província de Mato Grosso por nada menos do que 5 vezes. José Vieira Couto de Magalhães, o bom e velho Couto Magalhães, é um dos responsáveis pela expulsão das tropas paraguaias no sul da província de Mato Grosso. Outra característica importante, Couto Magalhães é o fundador da cidade de Várzea Grande, cidade vizinha de Cuiabá. Várzea Grande surgiu em 1800
1967, foi fundada por Vieira Couto Magalhães, em 15 de maio, para servir de um acampamento de prisioneiros paraguaios durante o contexto da guerra, a guerra contra o Paraguai. Então formou-se, na margem direita do rio Cuiabá, um acampamento de refugiados, de presos da população cuiabana. Eles não eram soldados capturados nos campos de batalha, não, eram paraguaios que trabalhavam, que residiam em Cuiabá e que foram transferidos para a região das imediações onde hoje está o ginásio Fiotão, em Várzea Grande. Formou-se ali um acampamento dos paraguaios, que deu origem mais tarde ao distrito de Várzea Grande e posteriormente à cidade de Várzea Grande, quando de sua emancipação política no ano de 1948. Esse é o Vieira Couto Magalhães, que foi o governador de Mato Grosso durante a ocorrência da Guerra do Paraguai, inclusive durante a retomada de Corumbá e também pela ocorrência da varíola. Um dos que é considerado como culpado pela grande dizimação da população cuiabana no contexto da ocorrência da varíola é o Couto Magalhães. Outro governador, Rufino Ernesto Gustavo Galvão, que criou o nosso emblemático Liceu Cuiabano, em atuação até hoje, um dos principais colégios de Cuiabá, uma das principais escolas públicas mato-grossenses, instituição de ensino que prestou relevantes serviços à educação e cultura de Mato Grosso. José Maria de Alencastro promoveu a construção e melhorias no serviço de abastecimento de água de Cuiabá e construiu também o primeiro jardim público da capital, a atual Praça Alencastro, no centro de Cuiabá. Temos também Floriano Peixoto, lembra dele? Sim, um dos consolidadores da República no Brasil, governou a província de Mato Grosso entre outubro de 1884 e outubro de 1885. Durante cerca de um ano, Floriano Peixoto, aquele que foi o segundo presidente da República do Brasil, o Marechal de Ferro, o consolidador da República no Brasil, também foi governador de Mato Grosso. Inclusive chegou a se casar em Cuiabá. Muito bem. Temos ainda Manuel Almeida Gama Lobo Coelho Dessa, que concluiu o Arsenal de Guerra. Aí está o Arsenal de Guerra, concluído em Cuiabá por Manuel Almeida Gama Lobo. Ele também auxiliou na expedição científica de Carl von den Steinen, que explorou as cabeceiras do rio Xingu em 1884. Você sabe muito bem que muitos exploradores, muitos cientistas e viajantes passaram pelo território mato-grossense ao longo do século XIX. Entre eles estava Carl von den Steinen, um alemão naturalista que passou por aqui, explorando as cabeceiras do rio Xingu no ano de 1884. Temos ainda João Galdino Pimentel, que em sua administração conseguiu pacificar os índios da nação Bororo. Então, meus amigos, vimos então na aula de hoje as principais características do período imperial em Mato Grosso. Falamos sobre vários temas importantes, da transferência da capital para Cuiabá, falamos sobre a ocorrência da Rusga, esse importante movimento político organizado pelas elites cuiabanas em 1834, abordamos também a importância histórica dos quilombos mato-grossenses. Você não pode esquecer que Mato Grosso teve célebres quilombos importantes na luta contra a escravidão. Vimos ainda a participação mato-grossense na Guerra do Paraguai, esse que é o mais importante conflito da história da América do Sul, e que trouxe grandes repercussões, grandes consequências para a província de Mato Grosso, como, por exemplo, a dinamização econômica,
onde Mato Grosso passou a exportar produtos em estado bruto, matérias-primas como a poaia, o látex, o erva mate, surgiram casas comerciais, o desenvolvimento, um lento processo de superação do isolamento político da então província de Mato Grosso. E vimos ainda as realizações dos principais governantes mato-grossenses durante o período imperial. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima.